espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Boa noite, pessoal. Que bom a gente poder estar aqui juntos mais uma vez para celebrar o nome do Senhor, render culto a Deus. Que precioso é esse tempo que a gente tem, né? Apesar de tão diferente, a gente tem falado isso muitas vezes, que é diferente para quem está em casa, assistindo do sofá, ou, né, ainda fazendo alguma coisa e começando a assistir o culto. É diferente para os poucos que conseguem vir até aqui, se reunir com a gente. Boa noite, bem especial. É diferente para a gente, como banda, que está aqui tocando e se sentindo ainda mais exposto do que o normal, né? Assim, há uma certa sensação diferente para a gente ter que vir aqui cantar e saber que está tudo sendo gravado, essa tensão da gente errar, da gente fazer as coisas diferentes. Mas que bom que o Senhor dá disposição aos nossos corações, aos corações de quem está aqui, para fazer o nosso melhor para Ele, para render graças a Ele, e a gente quer convidar todos para, nessa noite, fazerem isso com a gente, né, de todo o coração, que possa ser uma noite especial, abençoada a todos. Eu separei aqui um versículo que, ao longo desse tempo de quarentena, me chamou um pouquinho a atenção de uma forma especial, porque há algumas coisas de bom na quarentena, nessa mudança toda, nessas restrições todas. E, para mim, uma coisa que foi boa é que umas amigas minhas lá do tempo de juventude me convidaram para participar de um grupo de discipulado junto com elas, um grupo que elas já faziam presencialmente lá em Mafra. E, dali a pouco, me convidaram. Agora dá, porque agora está sendo tudo virtual. Então, num desses encontros que a gente estudou Abacuque, me veio à mente, assim, de uma forma muito forte, uma canção que, assim, as músicas também são algo que me fortalece muito ao tempo, né, em qualquer momento, mas, de modo especial, quem conhece vai lembrar, quando eu ler o versículo, vai lembrar da música. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Parece meio óbvio, né, a gente olhar para esse versículo agora e dizer, nossa, parece que a gente está passando por esse período, assim, né? Quando a gente vê notícia ruim atrás de notícia ruim, desgraça, daqui a pouco estava uma ameaça de gafanhotos, e a gente se sente, às vezes, meio perdido diante disso tudo, se sente meio sem motivação para louvar, às vezes, ou para sorrir. E aí a palavra diz, apesar de tudo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que o motivo da nossa alegria possa ser sempre a salvação em Jesus Cristo. A minha discipuladora, que estava nesse dia falando sobre isso, ela falou, Deus abriu meus olhos para enxergar que o motivo da nossa alegria, em qualquer momento, em qualquer situação, não pode ser a circunstância, mas precisa ser a salvação em Jesus. Então, que também nessa noite essa palavra possa estar te motivando e motivando a nós que estamos aqui para louvar o Senhor com todo o nosso ser e com tudo aquilo que a gente tem de melhor. Amém? Vamos louvar?
nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens. E tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Como é bom quando a gente canta esse trechinho, né? E tu sabes quem eu sou, criaste o que sou e me amas como eu sou. Isso nos traz uma paz também, né? Semana passada, de novo, comentei esses tempos já, né? Umas 2 semanas atrás, que quando eu preparo o tema das crianças também fala bastante para mim. E a gente relembrou toda a história, desde a criação do mundo até os dias de hoje, e a história que ainda não acabou, que só vai terminar com a vinda de Jesus. O quanto Deus, desde a criação do mundo, desde a criação do ser humano, sempre de novo quer nos trazer para perto dele, né? A gente vai, faz escolhas erradas, caminhos que nos levam para longe, e ele nos traz de volta. Esse amor incondicional do nosso Deus por nós é maravilhoso. Poder saber que ele está sempre ali, cuidando da gente, e que ele não desiste da gente, né? Mesmo a gente fazendo tanta coisa errada.
O Hans nos desafiou aqui para trazer alguns versículos, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando, puxa vida, que versículo que eu vou trazer, né? O que eu vou lembrar de falar um pouquinho nessa noite? E eu confesso que não tinha nenhum versículo na minha cabeça, mas eu pesquisei minhas anotações e eu achei esse aqui em Romanos 15, 13, que eu achei fantástico, que fala o seguinte, ó, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que se existe alguma coisa que nos completa é alegria e paz, né? Talvez quem tem alegria e paz não precisa ter mais nada, né? E quando a gente vê nesse versículo que Deus dá esperança, né? Que acho que esse momento ele fala muito sobre isso, né? A gente precisa de esperança, a gente está num momento muito difícil. E o Deus que nos enche, quer dizer, que nos chega até o topo, né? De paz e alegria, né? Alegria e paz. Imagino que realmente é uma vida completa. Mas não para por aí, ele fala aqui, ó, porque você tem que confiar nele, né? Para que mais do que enche, que vocês transbordem de esperança. Quer dizer, é uma esperança que nós temos em Deus e através do Espírito Santo a gente pode não só nos encher de alegria e paz, mas também transbordar de esperança em relação àquilo que a gente vive nessa terra, nesse planeta onde a gente está. Que Deus realmente nos abençoe nesse período aí, que a gente realmente possa, além de ter alegria e paz, nos transbordando também de toda a esperança que a gente precisa para estar adiante nesse caminho, né? Que a gente se livre do Covid, mas sobretudo que a gente tenha a visão de que Deus é o nosso Senhor e Salvador, né? Jesus Cristo nos salvou. E essa é a esperança e essa é a promessa que a gente tem para nossas vidas também, que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, proclamai, né? Proclamai é o nome dessa próxima música que a gente vai cantar agora. É isso, né? Vamos proclamar para encher as outras pessoas de esperança, assim como nós, né? Amém? Uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão em quem nunca ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamar. As nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o evangelho proclamai, proclamai. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. O amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança, para
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês também nessa noite está em Hebreus, capítulo 13, o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nós queremos estar sempre lembrando disso, né? Desse nosso Senhor Jesus que está sempre do nosso lado, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E assim como a gente cantou nessa música, né? Ele é o nosso refúgio de geração em geração, desde a criação do mundo, como eu falei antes, até os dias de hoje. E saber que a palavra de Deus é a mesma sempre, que ela não muda, apesar dos momentos diferentes que a gente vive, dos tempos diferentes que cada um passa também na sua vida particular, mas nós podemos crer em Deus em todo momento, e a palavra dele é viva e fala a nós de uma forma diferente ao nosso coração em cada momento. Isso é muito valioso, né? Então, queremos continuar louvando ao nosso Deus com a próxima música, Marca de Cristo. Que a gente possa também, como igreja, como cristão, estar levando essa marca de Cristo adiante, levando a palavra dele às pessoas que ainda não o conhecem, que também nele possam encontrar força e esperança que transborda, como o Luiz compartilhou com a gente. Vamos lá? Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos eu desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Eu sigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória.
marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. Vedar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Vedar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Nós queremos ter um momento de oração também nesse tempo, nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Pai querido, nós somos muito gratos por esse tempo que temos novamente para te louvar, para te engrandecer, para reconhecer tudo aquilo de maravilhoso que tu já fizeste na vida de cada um de nós, para também entregar aquilo que tem nos deixado sem saber como agir em muitas situações, Senhor, aquilo que nos traz tristeza, que a gente possa derramar tudo no teu altar, Senhor, e saber que tu estás ali, que tu estás conosco, que tu não nos deixas. Obrigado, Pai, porque tu és esse Deus tão maravilhoso. Queremos te pedir por esse tempo agora, onde vamos ouvir a tua palavra, tu possas estar também usando o Hans, que essa mensagem possa alcançar os nossos corações, que possamos ter uma nova semana, Senhor, junto contigo, com a tua palavra também crescendo e florescendo nos nossos corações, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado pelos versículos compartilhados, obrigado pelos louvores, pelas canções que querem nos fortalecer na caminhada de fé. Bacana você que nos acompanha aí, domingo à noite, quando eu acompanho também, a gente está junto no chat, quem tá conectado, a gente gosta de saber, porque não consegue enxergar. Aqui enxerga alguns, poucos, mas a gente quer ser fortalecido e precisa, e por isso eu pedi, porque eu também preciso receber, viu, Luiz? O Hans desafiou, mas eu preciso receber palavras anunciadas por vocês, e a Dani orou que a palavra trazida pelo Hans, você já parou para pensar, quem sou eu para que a palavra que eu diga tenha algum efeito na sua vida? Sabe por que eu digo isso e de forma bem consciente, sabendo que eu não sou ninguém para atingir a sua vida? Porque uma das coisas que muito me intrigou lendo os evangelhos é como aqueles 12 que estiveram por 3 anos ouvindo direto da fonte, ouvindo direto do Filho de Deus encarnado, na hora do vamos ver, deram no pé. Por que essa palavra não fez efeito na vida deles para produzir pelo menos fidelidade? Por que eles não foram impactados a tal ponto? E isso me faz refletir muito em momentos desafiadores, para além daquilo que nós estamos vivendo agora. Nós não sabemos quais são os riscos que ainda sobrevirão. Será que vamos viver um dia perseguição por causa da nossa fé de forma bem direta? Como é que será que nós vamos reagir se os nossos maninhos lá do primeiro século, que passaram 3 anos com Jesus, fugiram na hora H? Bem, nós estamos falando de igreja essencial, e este é o segundo culto dessa temática, que faz parte daquilo que a MEUC como um todo vem nesse ano, dentro daquilo que seriam nossas conferências bíblicas. Então a temática é a mesma, quem vos fala é o mesmo, não temos palestrante e visitante, mas a essência da igreja, porque você e eu, nós podemos ser igreja, é o que nós queremos ver. E hoje nós temos a questão da palavra que impacta. Mas eu quero dizer que eu comecei com essa interrogação. Se eles ouviram direto, por que não foram impactados a tal ponto de promover fidelidade na hora que mais precisava ao seu Senhor?
Você tem a Bíblia, vocês que estão aqui, eu queria convidar vocês para nós abrirmos. Hoje nós vamos olhar Atos capítulo 2. Não é em vão que nós escolhemos também para esse mês lermos o livro de Atos ou participarmos das meditações diárias. Você ainda pode aderir, sim, qualquer hora é hora. Quando Deus te desperta, então entra junto nessa, ok? Nós vamos seguir também por essa semana nas meditações no livro de Atos. E aquilo que eu quero compartilhar com vocês, dizendo para abrir a Bíblia, tem que abrir a minha também, é de que no capítulo 2 de Atos nós temos o aspecto fundamental, que nos responde por que os discípulos não conseguiram permanecer fiéis. Porque neles, apesar de ouvirem acusticamente, aquela palavra ainda não podia ser bem compreendida, assimilada ou internalizada, porque o Espírito do Senhor ainda não havia sido derramado. Atos 2 é esse marco na história do povo de Deus. E também é para ser marco nas nossas vidas, a partir do momento em que o Espírito Santo é derramado sobre nós enquanto igreja, mas também cada um de nós individualmente, e então sim, eu posso crer. Para mim é assim, é como que pelo Espírito Santo, a palavra não é só mais externa, mas ela pode ser internalizada, e ela pode fazer parte da minha vida. Você entendeu? Sem o agir do Espírito Santo, a palavra de Deus não tem como ser internalizada. Precisamos, dependemos. E é a partir deste momento que nós temos o primeiro anúncio oficial, a primeira pregação. Vocês estão aí em Atos 2? Atos 2, a partir do versículo 14, nos é dito que então Pedro dá um passo à frente com os 11 apóstolos e dirige-se em alta voz à multidão, porque o pessoal está curioso, o pessoal está espantado, alguns estão achando até que esses discípulos que agora estão falando, e cada um entende na sua língua, a partir do agir do Espírito Santo, será que estão embriagados? Pedro vai dizer, não. E eu quero ler alguns versículos aleatoriamente desse capítulo 2 conosco nessa noite, e convido você para olharmos primeiramente versículo 27 e 28, que desde a sequência do 25, Pedro vai citar o que é antigo, o que é da tradição deles, o Salmo 16. Ele vai fazer uma menção a algo muito conhecido, um Salmo de Davi. Talvez não tão conhecido teu e meu quanto o Salmo 23, mas era bem conhecido. Eu leio 2 versículos, o 27 e o 28, que são citação do Antigo Testamento. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida, e me encherás com a alegria de tua presença. Esta é a citação que Pedro faz, conversando com eles, dizendo mais ou menos assim, vocês recordam desse salmo? Tá, aquilo para vocês era só uma reflexão de Davi? Vamos acordar para a realidade? Sabe aquele efeito, aham, agora eu entendi? Quando, de repente, você recapitula algum capítulo da sua vida, ou você recapitula uma canção, ou mesmo um texto bíblico, e de repente ele faz sentido para você, mas anteriormente não havia feito, pelo menos este sentido, não tinha este significado. É isso que está acontecendo agora para os apóstolos e para aqueles que os ouvem e podem crer. Tanto que Pedro, na sequência aqui, depois de citar o Salmo, ele é muito direto dizendo assim, irmãos, vamos falar sério, ele diz assim, permitam-me dizer com toda convicção, que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, a minha alma não vai ficar entre os mortos, não vou apodrecer no túmulo, ele não estava falando de si mesmo, porque ele morreu, ele foi sepultado, seu túmulo ainda está aqui entre nós, 1000 anos depois.
mas ele era profeta. E sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Vocês estão entendendo? Está pegando qual é a questão que Pedro levanta aqui? Ele pega um texto muito conhecido da tradição judaica. E ele fala com eles dizendo assim: vocês acham que o significado era meramente da vida de Davi? Davi estava 1000 anos antes profetizando acerca de Jesus Cristo. E agora Pedro pode entender isso porque o Espírito Santo habita nele. E Pedro pode anunciar isso, vocês cantaram conosco, né? Proclamai. Pedro pode proclamar, pode anunciar com convicção, como ele diz, dizendo: isto era uma referência a Jesus Cristo. Já estava predito, ou seja, Deus já estava nos preparando a possibilidade de sermos igreja. Nós é que não entendíamos. Porque com a mente natural nós não entendemos, nós precisamos do agir do Espírito Santo. Mas o mais interessante é que não apenas Pedro e os outros 11 apóstolos sacaram a questão, é que o pessoal que ouve, a multidão que está ouvindo, está percebendo, então essa história do Nazareno, essa história da morte e ressurreição, calma aí, você está nos dizendo que isso tem algo a ver com as promessas de Deus para nós? Sabe, como quando você começou a crer, ou quando a fé brotou na sua vida, no seu coração. Opa, não é para sair do lugar. É exatamente quando nós, de gerações mais antigas, dizíamos quando começa a cair a ficha, né? Que é da época da ficha. Mas é bem essa ideia de que, de repente, aquilo que outros já disseram tantas vezes, aquelas canções de igreja que eu achava um tanto quanto diferentes, ou aqueles salmos que meus pais recitavam, aquilo que não fazia sentido, de repente começa a fazer sentido. E aí nós temos no versículo 37, a mensagem de Pedro, ela é maior, leia todo o capítulo 2 de Atos, mas no versículo 37 vai dizer assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? As palavras como é que é? Partiram o coração. Algumas traduções vão dizer: compungiu-se-lhes o coração. O que é isso? Literalmente levaram uma ferroada, um ferrão no coração. Como que com uma arma pontuda, uma lança, um aguilhão, uma flecha, sei lá de qual geração você é e como você vai entender isso melhor, mas é o seu coração ser atingido no âmago da sua existência, das suas emoções. E aí é o impacto que a palavra de Deus tem na nossa existência, e que só é possível a partir do agir do Espírito Santo, que vai trazer essa palavra, internalizá-la, e não só internalizá-la, como também atualizá-la para a minha, para a sua, para as nossas vidas, e dizer assim: é com vocês. Mas que aguilhão, que flechada, que impacto ou partir o coração foi esse? É quando, por meio de toda a fala, um versículo antes, lhes fica claro: portanto, saibam com certeza todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram,
Deus fez Senhor e Cristo. Saiba disto, que este Jesus, ou seja, aquele que nosso pecado crucificou, mas numa fala primeira para os judeus daquele contexto, que vocês gritaram, crucifica-o, a este Deus o fez Senhor e Cristo. Este é o ponto. E aí você pode desistir de querer convencer alguém para basear a sua vida na centralidade daquilo que é o Evangelho em Jesus. Mas você pode persistir em partilhar Jesus. Desistir de querer convencer, mas persistir em partilhar. Partilhar, aproveitar as oportunidades. Seja por fala tua, por fala de outros, compartilha os áudios, compartilha a meditação que você faz, sei lá. E saber que é só o Espírito que convence alguém para entender que Jesus, na verdade, já estava agindo muito antes de eu entender, ou do Espírito me revelar. Uau! E aí nós temos a reação, o que faremos? O que faremos agora? E Pedro não perde tempo e diz, versículo 38, arrependam-se. Arrependam-se para o perdão dos seus pecados. E, gente, não tem pecado maior do que a gente não crer em Cristo. Porque ali está o start da virada, o start, o início da guinada. Arrependam-se para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado no nome de Jesus Cristo, e receberão o Espírito Santo. É isso. Sabe, esse é o ponto. Palavra, palavra, sim. Mas sem agir do Espírito Santo, chega... Você conhece a parábola do semeador? Não atinge o coração. É conhecimento, pode ser tradição, pode ser estilo de vida de alguém que é ligado em cristianismo, mas sem agir do Espírito Santo, não há algo internalizado. E não há mudança de vida que brote do Senhor. Por isso, uma igreja que quer viver a sua essência, e eu desejo isso para a minha vida, sabe? Eu desejo isso para a vida de cada um de nós, de você que nos acompanha, sendo você de Joinville ou não, de que possamos viver a essência do Evangelho. E para isso, permitir o Espírito Santo trazer ao nosso interior, ao nosso coração, como aqui diz, como que com o aguilhão, você se coloca dessa forma, submisso diante da palavra de Deus? Você faz isso? Ou você apenas diz, não, eu tenho que ler, faz parte da minha tradição, ler a Bíblia, ou você tem a expectativa de que o Espírito Santo quer lhe revelar algo a partir do seu momento de leitura, do seu refletir, do seu meditar a palavra? Na sequência de mensagens do mês passado, do mês de junho, nós estávamos falando de espiritualidade artesanal. Eu lancei aqui numa noite o desafio, quem quer participar de um grupo de espiritualidade, e algumas pessoas se manifestaram, tanto que a gente iniciou 2 grupos, né? E ali a gente tem partilhas a partir de que forma nós também podemos viver a nossa busca de que o Espírito Santo esteja nos conduzindo também em transformação de vida, em confiança no Senhor. E a gente tem ali descoberto de que existe tanto estudar a palavra, como também se submeter a ela e permitir que a palavra me estude. Você já pensou no papel inverso? Nós viemos de uma tradição de estudo bíblico, mas o outro lado é tão importante quanto, de permitir que eu me aquiete diante da palavra e que a palavra, por meio do agir do Espírito Santo, que ela me estude, me revele pelo agir do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo revelando aonde precisa ter arrependimento,
que é a ideia de mudança de mente, aonde precisa ter transformação, aonde eu preciso me tornar consciente de algumas coisas, aonde precisa haver mudança de ação. Por isso o Espírito também, para aqueles que querem ser igreja de uma forma íntegra, ele está convidando. Eu vou ler agora umas frases para vocês que mexeram comigo nos últimos dias, e eu vou adaptá-las para nós a partir do livro Vocação Perigosa, de Paul Tripp. Ele fala assim: o Espírito está nos convidando para sermos pessoas de forma integral e que vivem de coração. O Espírito, ele está convidando pessoas em meio à sua própria caminhada de santificação. Pessoas como você e eu, que estamos lutando com o poder sedutor do pecado. Você luta com o poder sedutor do pecado? O Espírito não está convidando alguém que não luta, mas pessoas que encaram as suas lutas. O Espírito está convidando pessoas que estão em relacionamentos íntimos diários com outros pecadores também. E convivendo com outros pecadores, convive com outros pecadores? Não é só o pecado do outro que vem à tona, é o seu também. Mas são essas pessoas que o Espírito está convidando para submissão à palavra e deixar-se transformar. O Espírito está convidando pessoas que estão desesperadamente necessitadas de perdão, de transformação, de capacitação e de libertação da graça como qualquer um outro em sua vida. O Espírito do Senhor convida pessoas reais que ainda não foram diplomadas na graça de Deus. Ou seja, nós nunca vamos chegar no ponto onde podemos dizer: poxa, o Espírito Santo já atuou o suficiente na minha vida, é palavra bacana, já sei bastante. Não existe se diplomar na caminhada daqueles que vivem pela graça do Senhor. Por isso o Espírito tem o que fazer, pelo menos na minha vida. Espero que você tenha consciência na sua vida também. E por isso essa igreja crescia. Ela não crescia porque ela queria crescer. Ela não crescia porque tinha lá a meta multiplicar tanto para tanto e tal. Ela não crescia, vou contar um segredo agora para você não sabe o que rola nos grupos de WhatsApp dos pastores. De líderes, de comunidades de igreja, assim, aquele medo que quando é tudo liberado, que a metade não volta mais. Mas sabe assim, a igreja primeira, ela não crescia por causa de medo, por causa de pressão. Ela crescia porque ela vivia a essência da palavra que ia os cativando e transformando pelo agir do Espírito Santo. E é disso que a gente precisa. Nós não precisamos de nenhum método, nós não precisamos bater meta, ou chegar, ou competir com qualquer comunidade. Nós precisamos deixar-nos conduzir. E aí, olha que interessante, a igreja que vivia a sua essência, e com isso eu termino. Eu leio para vocês ainda os versículos 44 a 47, e você provavelmente já ouviu esse texto, o final do capítulo 2. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Detalhe, nos é dito aqui que depois do pessoal ouvir a pregação de Pedro, não foi o Pedro, não são as palavras do Pedro. Se as palavras de Jesus não conseguiram fazer que ele se tornasse fiel, mas é o agir do Espírito Santo na hora da palavra ser anunciada. E por isso, ao final daquele momento, o que faremos de arrependimento, de perdão, de envio do Espírito Santo, de batismo, nos é dito, versículo 41, que houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, a partir da primeira pregação. Sonho de qualquer evangelista, né? Mas olha o que é dito, o que segue, como a igreja vivia. 44. Os que criam
Agora, os apóstolos, os primeiros discípulos, mais ou menos 120, e agora mais esses 3.000, reuniam-se num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Saudade de se reunir na casa de alguém, né? E partilhar o pão, ou algo além do pão, né? Um churrasquinho, alguma coisa. Pois bem, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. A consequência de um povo que era a igreja essencial e que buscava ouvir a palavra com sede, abertos para o agir do Espírito Santo. É isso aqui, eles se reuniam para aprender mais, eles queriam mais de Jesus, eles queriam mais do Evangelho, eles queriam ter mais momentos de sacada, de entender, uau, que isso tudo tem a ver com a história dos nossos patriarcas, o que tudo tem a ver o agir de Deus na história da humanidade. Mas um outro aspecto é um estilo de vida em comunhão. Isso aqui não é uma lista do que tem que acontecer, de exemplos práticos, mas dá alguns princípios. Eles tinham vida em comunhão, vida partilhada. Vida partilhada. E dessa partilha fazia parte a generosidade. A generosidade faz parte do jeito de ser daqueles que se chamam de Cristo desde o início. E isso era tão atraente, tão cativante. Como eu disse antes, você não pode convencer ninguém, eu também não. O Espírito convence. Mas você pode viver para alguém aquilo ou do que o Espírito já te convenceu. Que as pessoas, elas eram cativadas por esse testemunho. E o Senhor ia agregando diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor salva, o Senhor converte pelo seu Espírito, o Senhor agrega. E o papel da igreja é acolher, receber, dizer, beleza, não somos só nós que éramos um tempo atrás, tem mais gente. E vai crescendo. Estamos abertos a isso? É a igreja essencial, marcada pela palavra, não é um clube fechado, não é um reduto apenas de amigos, mas está aberto para aqueles que o Senhor vai agregando. Aliás, falando em agregar, agreguem-se aí o pessoal do louvor, porque se o Senhor não envia o seu Espírito, ou se Ele tirasse o seu Espírito de nós, nós não poderíamos ter transformação de vida, não poderíamos viver a verdade do Evangelho, não poderíamos persistir, prevalecer em meio a tudo que ainda está por vir. Mas a partir do seu Espírito nós podemos continuar sendo igreja. Mas nós queremos ser de forma essencial, não é verdade? Nós queremos ser de forma genuína. E para isso dependemos do Espírito que foi derramado. E eu quero convidar você a se submeter também àquilo que o Espírito revela. Ele sempre aponta para Jesus e Ele nos convida a rendermos nossas vidas em adoração e em rendição ao Senhor. Vamos cantar esse louvor ainda. Meu Jesus, Salvador, outro igual.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Assim nós queremos encarar uma nova semana, sabendo que para nós as suas promessas são incomparáveis e que Deus é totalmente fiel às suas promessas. E saber como muitas vezes nós percebemos a fidelidade do Senhor por meio de você, você que faz parte. Eu tenho me alegrado por cada mensagem que a gente recebe, por cada pessoa que é indicada e diz, puxa, me agrega aí ao grupo de estudo bíblico, ou estava junto no culto, ou quero participar das meditações, ou tem como enviar o link dos adolescentes para o meu filho, enfim, faça parte você também. E como cantamos, né? Cantar é fácil, né? Para uns mais, né? Para vocês mais, ou proclamar, mas faça parte do proclamar naquilo, ou nos meios também que nós colocamos à disposição e nas pessoas que Deus coloca na sua vida, tá certo? E nós queremos aqui dizer de coração que temos vivido comunidade apesar da distância, apesar do afastamento, e queremos que você também seja parte disso. E nos alegramos muito. Eu quero aproveitar esse espaço agora, no final do nosso momento de culto, para agradecer, porque o cuidado de Deus, ele chega também a muitos e também à nossa comunidade por meio de muitas mãos e por meio do sustento financeiro de muitos, como muitos de nós fazem parte. E por isso, em nome da comunidade, nós agradecemos. Nos meses difíceis até aqui, Deus tem sustentado e você faz parte desse sustento. Nós também queremos, assim, expressar de uma forma bem especial a gratidão. Tantos vestiram a camisa, colocaram a mão na massa nessa questão emergencial de garuva. O desafio, ele continua, mas a inserção primeira para as questões, para as necessidades mais emergenciais, né, que estavam ligadas aí a todo mundo ter um telhado ou não ter o risco na próxima chuva. Então, isso pôde ser feito ali no primeiro final de semana depois. Fomos como grupo, em nome da MEU, que muitos foram também por conta, e o negócio é você fazer a diferença. As ofertas que chegaram a nós, elas somaram mais de R$11 mil, e isso tudo está sendo direcionado, e você faz parte disso,
Então, podemos abençoar algumas famílias na restauração das suas, dos seus tetos, das suas casas, e vai continuar acontecendo também a partir desse valor que já recebemos, ok? O que também a gente agradece é que vocês entenderam, né? Antes a gente tinha lançado o desafio para toda a questão de equipamentos de gravação, e vocês entenderam que cuidar das vidas era mais importante e era a emergência primeira, e isso é legal que vocês se deram conta disso. O desafio agora do nosso equipamento, eu vou te dizer, você pode pensar assim, sim, Hans, é luxo, o que vocês estão querendo agora? É que a gente está trabalhando com equipamentos cedidos. Tudo aqui, basicamente, é emprestado pelos voluntários. E nós queremos abrir o leque de voluntários e também nos prepararmos para quando voltarem os cultos presenciais aos domingos, para a gente poder fazer o ao vivo. Por isso, este momento, e agradecemos aqueles que já ajudaram ali. E o grande desafio é continuar investindo em vidas. Tudo que a gente faz aqui, mesmo que às vezes é para uma estrutura, tem a ver com vidas. E você tem até quarta-feira, é isso, Marita? Até quarta-feira, para encomendar a sua feijoada, que vai auxiliar o Serene, o trabalho específico, ambulatorial, o trabalho de encaminhamentos, de entrevistas e também de atendimentos individuais aqui na unidade de Joinville. E para isto vai acontecer a segunda feijoada, que... Isso aí, acha a feijoada aí para nós, a divulgação, não tem? Tem? Não? Ok. Mas você vai ver aí no final rodando, e a gente coloca de novo para vocês o link aí agora após o culto. As opções são, ou você retira aqui, ou também pelo teleentrega. Você vai já definir isso na hora, pelo link da sua encomenda. Ok? Vamos orar? Quanto aviso, né? Depois vai dizer, vamos orar. Mas para Deus continuar fazendo de nós uma igreja que está longe de ser perfeita, mas que quer viver de forma essencial a partir do Evangelho, guiado a partir do Espírito Santo. E se você é de perto ou de longe, somos igreja juntos a partir do mesmo Espírito que nos une. Pai, obrigado pelo momento, obrigado pelos louvores, te agradecemos porque tu nos recebes por meio de Jesus Cristo. Toda palavra dita, cantada, toda reflexão, nós queremos e precisamos do agir do teu Espírito Santo nas nossas vidas. E que isto venha nos moldar, o teu falar diário, e também o nosso anseio no silenciar, no escutar, para que tu nos moldes, tu nos transformes e nos catives cada vez mais para ti mesmo e para os desafios que tens para nós. Assim, agradecemos o teu cuidado, a tua misericórdia, apesar de tantos desafios em nosso meio. E clamamos pelas pessoas ali no Serene, em Palhoça, os desafios na reconstrução. Clamamos pelo município de Garuva, cada um que foi ali diretamente afetado. Clamamos por tantas famílias que perderam alguém por causa do coronavírus. Clamamos por aqueles que trabalham na linha de frente, por aqueles que estão enfermos, pelos enlutados. Senhor Deus, confiamos a Ti todos os desafios, todas as situações de perdas, e restaura-nos. Restaura-nos colocando-nos de pé, como indivíduos, como famílias, também como igreja Tua. E que como igreja Tua, proclamemos com palavras, com ações e com o anseio de sermos marcados por Cristo, pelo agir do Teu Espírito, ó Pai. Amém. Que assim Deus te oriente, te guarde, te abençoe a todos nós, e que Deus nos dê a sua paz e que o seu Espírito nos acompanhe, porque sem este agir não somos nada, não somos ninguém. Uma boa noite, especial semana. Qualquer coisa, estamos juntos, faça contato. E tem mais uma aí com vocês, né?
Sua fidelidade, nossa segurança, para a luz levar, trevas dissipar, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai. Boa noite. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.